Olá, hoje você vai conhecer um pouco mais a trajetória política e as histórias de vida de um procurador de justiça licenciado, professor e autor de diversos livros. Ele é paulistano da aclimação, casado e pai de 2 meninas. Sempre dedicado, ingressou no Ministério Público em primeiro lugar. E atualmente ocupa aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, pela 2ª vez, uma cadeira como deputado estadual. E atua nas comissões de Constituição e Justiça, que já presidiu, e é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. No autorretrato de hoje, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Obrigada pela participação. Antes de começar o programa, ainda vem um monte de informação nova, né? Em primeiro lugar, quando prestou concurso para o Ministério Público. Em primeiro lugar, agora, de novo, quando prestou concurso para ser professor na Academia da Polícia Civil. Para dar aula para os delegados? Eu costumo dizer o seguinte, a aprovação num concurso, qualquer que seja, e a colocação, no caso, a primeira colocação, ela não depende necessariamente de nenhuma inteligência acima do normal, mas de uma estratégia bem preparada, de um objetivo bem definido e de disciplina. Quem tem disciplina e tem uma estratégia, atinge qualquer objetivo. Isso é uma marca do senhor, né? A gente vai ver mais para frente na sua história de vida. O planejamento, né? Eu acho que o planejamento ele é fundamental para você atingir e conseguir resultados. Do que te levou a fazer política? Foi na faculdade de Direito ou já era algo que vinha já da adolescência? Olha, eu fui me tornando muito extrovertido com o tempo. Então, eu fui o orador da minha turma no colégio e eu sempre desenvolvi uma veia humorística muito grande. Eu sempre fui, naturalmente, não que eu me vanglorie, mas naturalmente engraçado. Eu sempre tive, de repente, na faculdade fui candidato a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, um ano depois do Fernando Haddad, que foi meu contemporâneo de faculdade, um moço brilhante. Fui também no Ministério Público, fui para a promotoria do júri, eu sempre procurei, sempre fui, naturalmente acabava indo para isso. Buscando a palavra, falar. A palavra, eu sempre gostei das matérias humanas, sempre gostei de falar, de discursar, de argumentar, e de repente, chegou em 2006, um colega falou, por que você não sai candidato? Eu falei, tá aí, pode ser. Resolvi sair candidato. Saí candidato em março, eleição em outubro, né? Você tem só 6 meses. Quando chegou em junho, eu fui impugnado, porque na época se entendia que nenhum representante do Ministério Público poderia concorrer a cargo eletivo. A não ser que saísse, abrisse mão. Não podia, só se pedisse exoneração. Exoneração. Certo? E eu não tinha pedido, não dava mais tempo. Então, só se você se afastasse, se pedisse exoneração, como você disse. Acontece que tinha uma regra na Constituição que permitia que os promotores que entraram antes da Constituição não ficassem submetidos ao novo regime, mas ao regime anterior. E eu me enquadrava nesta regra. Mas e até explicar que focinho de porco não é tomada? Em agosto, o Tribunal Regional Eleitoral acolheu e me declarou impugnado por 6-1. Em agosto? Agosto. Eu tinha 1 mês e meio para fazer campanha, para explicar para as pessoas que eu ia ganhar em Brasília, o que eu achava que ia ganhar em Brasília, e que se eu ganhasse o voto ia valer. Eu fiz a campanha em 1 mês e meio, impugnado, uma campanha bagunçada, e tive 95.101 votos. E, posteriormente, ganhei em Brasília pelos mesmos 6-1 que eu tinha perdido. Acabei exercitando o mandato. Desde então, eu venho me dedicando bastante, tanto que na primeira eleição tive 95.000 votos, na segunda, 215.000. O senhor ficou entre os 3, 4? Os 3 mais votados. Os 3 mais bem votados no Estado, de todos os inteiro, partidos. E hoje sou o deputado mais votado em exercício na Assembleia Legislativa. Que não é nada fácil. Principalmente com principiante, né? Não, ainda mais se falando que existe todo um desgaste aí da política, tudo isso. Sim, Né? O político hoje mata um leão por dia para mostrar o bom político, né? Às vezes, quando... Que é trabalho e que é importante e que faz diferença na vida das pessoas. Às vezes, quando me perguntam qual a profissão, procurador de justiça. Porque, infelizmente, ainda a classe política
não superou as mazelas com que é vista pela população. Aqui na Assembleia Legislativa, no primeiro mandato, o senhor presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, era a área do senhor e o senhor se dedicou àquilo, né? De corpo e alma. Já agora, entrou essa vertente da área da segurança pública. E o que veio antes? A vontade de ser professor, a busca de professor da Academia dos Policiais Civis ou a comissão? Olha, ou foi uma estratégia também? Vou atuar nessa área. Olha, logo que eu cheguei na Assembleia, eu procurei com os nossos colegas, nós nos reunimos. Eu lembro até na época, foi o Pedro Tobias, Samuel Moreira, Bruno Covas, Paulo Barbosa. Tínhamos ali um grupo de deputados e logo ali me perguntaram como é que nós vamos fazer, o que você tem pretensão. Olha, eu gostaria de atuar inicialmente na área que eu sempre trabalhei, que é a área da justiça. E aí quis que eu, no primeiro mandato, fosse presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que o mandato é por 2 anos, o mandato de deputado é por 4. De presidente de comissão, 2. Então, terminado o primeiro biênio, os colegas me convidaram para continuar presidente da Comissão de Justiça. Eu consultei a bancada, porque poderia haver um outro colega interessado, e eles disseram que não, que gostariam que eu permanecesse por mais 2 anos. Então, a minha história no primeiro mandato fez jus ao meu currículo, à minha trajetória, que sempre foi nessa área da justiça. Neste segundo mandato, eu continuei na Comissão de Constituição e Justiça e agora também convidado para, cumulativamente, além de ficar na Comissão de Justiça, ficar na Comissão de Segurança Pública. Estou muito satisfeito. Acho que a Comissão de Justiça tem funcionado muito bem, a de Segurança Pública tem se reunido e a Assembleia tem procurado fazer o seu papel. O senhor tem atuado bastante nessa área da segurança pública, o mandato tem atuado bastante. Sim, eu tenho atuado bastante, principalmente no que diz respeito à busca por melhores condições profissionais para os policiais. No caso, por exemplo, dos policiais militares, quando eu comecei meu primeiro mandato, o policial militar que era ferido, enquanto ele se encontrava em recuperação, ele perdia dinheiro, baixava o salário dele porque ele deixava de receber os adicionais, o que é um absoluto contrassenso. Claro. E eu, então, fui relator de um projeto de lei, o projeto de lei complementar 49, que o governador, então, Serra, enviou para a Assembleia em 2007, e como relator, eu consegui encaixar 2 emendas. Uma, o policial militar ferido ou que ficasse doente, durante o período de recuperação, continuaria recebendo todos os seus adicionais. E a segunda, alteração, emenda, o policial militar que sofresse a instauração de uma sindicância, por exemplo, só pela instauração da sindicância, perdia toda a licença-prêmio. E eu resolvi isso também na emenda a este projeto. E fora isso, fizemos muitas coisas, continuamos, com relação ao posto imediato para os oficiais. Tudo isso está registrado. As policiais femininas, civis e militares, no estado de São Paulo, se aposentam após 30 anos de contribuição, o que é inconstitucional. Triste isso. Eu lutei muito, estou lutando para tentar mudar, para que as policiais femininas se aposentem após 25 anos de contribuição, como manda a Constituição, e como não consegui aqui na legislação, já ingressei com uma representação perante o Procurador-Geral da República e aguardo a qualquer momento a propositura de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão para que as policiais possam se aposentar de acordo com o que manda a Constituição. A ONG Voto Consciente classificou-nos como um deputado com quase 100 projetos tipo A, que é aquele projeto de alto conteúdo importante. Mas 100 projetos é uma loucura, mas são mais de 140. Só projetos de lei. Sem dúvida. Só projetos de lei. Só 2 viraram lei. 2 viraram lei, né? O primeiro, aquele que a pessoa que tem contas antigas, a gente fica guardando em casa um monte de conta antiga. São 5 anos, né? 5 anos tem que ficar guardando conta de água, luz, telefone, gás, com medo de sofrer uma cobrança. Você fica guardando. Acabou isso. Nós apresentamos um projeto que virou lei, de maneira que a pessoa, agora, todo começo de ano,
estando ela quites no mês de maio, ela tem que receber uma quitação, um recebinho de que ela não deve nada, se ela não estiver devendo. E com isso ela pode jogar fora todas aquelas outras contas. Normalmente vem no corpo da conta mesmo, Já né? vem A aqui... conta de maio, no corpo vem dizendo que você já tinha quitado todo o ano anterior. Exato, é uma adaptação. Exato. E agora eu fiz também um outro projeto que virou lei. Se a pessoa se apresenta a um hospital, ou leva um parente, um amigo, uma pessoa no hospital, em situação de emergência, se o hospital ou clínica particular exigir cheque caução, não podemos atender. Você vai ter que deixar um cartão de crédito, um cheque, vai assinar um contrato, qualquer exigência. Se fizer qualquer exigência, vai pagar uma multa de R$174 mil e devolver o dobro do valor descontado ou depositado. São duas leis importantes que protegem o consumidor e que nós conseguimos aqui, enquanto deputado, fazer virar lei. É um projeto, uma lei importante, porque quando você entra com uma pessoa num pronto-socorro, normalmente essa pessoa não está bem. Uma pessoa pode estar infartando, teu pai, a sua mãe, você faz qualquer coisa. Você não vai pensar num cheque caução. Como é que você vai ter condições de dialogar condições de contrato? Não, você vai aceitar o que eles falarem. Até porque, normalmente, da emergência vai percorrendo um caminho todo muito tortuoso e difícil para a família dentro do hospital, né? Exatamente. Nós também oferecemos um projeto de lei, torcida organizada que arruma briga, paga R$200 mil de multa. É que aqui, difícil aprovar projeto de lei, demora muito para aprovar, mas tem esse projeto importante, R$200 mil de multa. E um outro, se você chama, por exemplo, um chaveiro na sua casa, como é que você vai saber se ele é chaveiro mesmo ou se ele vai lá fazer um molde da tua fechadura para depois vender para um assaltante? É uma boa pergunta. Tem um negócio que chegou para mim, chama kit ladrão, que vende por aí. É uma maletinha com tudo quanto é micha, chave falsa, que eles usam para arrombar. Então fizemos um projeto de lei que determina o cadastramento de todos os chaveiros. E vamos informar a opinião pública se aquele chaveiro está obedecendo o cadastro ou não. Ele tem que colocar um número de cadastro, senão não deve ser chamado. É um projeto também importante que a gente procura aí atender no caso, o consumidor. E, finalmente, um projeto importante, as 10 empresas que mais violam o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o nosso projeto, vão fazer parte de uma listinha que será fixada em todos os estabelecimentos comerciais de São Paulo. Também é outro projeto que é importante. Inclusive as empresas de internet? Todas, telefonia, tudo. É importante até, eu digo, que o nosso telespectador aqui, que está acompanhando a TV Assembleia, entre no nosso site, que está aí embaixo, e acesse os projetos e nos comunique, entre em contato conosco, dando sugestões, o que a gente pode aperfeiçoar, mudar, ou eventualmente até apresentar algum projeto que não tenha apresentado. Esse contato direto com a população e a transparência na gestão é muito importante. Foi esse contato que levou o senhor também para a área da proteção dos animais? Também. É muito bem lembrado. Essa área da proteção animal nos chegou com um pleito. Me procuraram pelo ser do Ministério Público, procurador de Justiça. Então me pediram, um grupo de muita atuação na proteção animal, pediu que eu fizesse um projeto criando a Promotoria de Defesa Animal. Ora, como eu sou membro do Ministério Público, eu conheço o funcionamento. Porque antes era na área do meio ambiente que isso funcionava ou não? Onde que não isso tinha? Na verdade, tinha uma promotoria do meio ambiente e as promotorias criminais, ou seja, o mesmo promotor que investiga e oferece denúncias por latrocínio, sequestro, homicídio, também vai atuar na defesa animal. Ora, acaba se perdendo no meio de outras coisas. Então, como um deputado não pode apresentar projeto de lei criando promotoria, como o governador não pode apresentar projeto de lei criando promotoria. É o Ministério Público que tem que fazer isso. Só o Ministério Público pode. Então é importante para você, ajuda muito o deputado conhecer a legislação. Eu, então, encaminhei um ofício ao, na época, Procurador-Geral de Justiça, que é o atual secretário da Segurança Pública, Dr. Fernando Grela Vieira, pedindo a criação da Promotoria de Defesa Animal.
Dr. Grella encaminhou a um órgão do Ministério Público formado por 40 procuradores de justiça, que se chama órgão especial. O procurador-geral não pode enviar uma lei sem aprovação do órgão especial. O órgão especial autorizou, e aí ele nos chamou e disse, em vez de criar uma promotoria, eu vou criar um grupo especial que chama-se GCAP, para a proteção animal. E hoje, esse grupo formado por 2 promotores, muito atuantes, trabalha na Barra Funda. E nós sempre estamos realizando ações na defesa animal. Recentemente estivemos no Centro de Controle de Zoonoses, verificando uma denúncia que recebemos de que os animais vivem engaiolados em jaulas de menos de 1 metro quadrado. Estamos lá, estamos atuando e pedindo providência. Deputado, como é que o senhor consegue atuar em tantas áreas assim? Porque de projetos de lei são mais de 140. De proposituras são mais de 300. É verdade. Né? Das vários tipos de proposituras possíveis. Como é que o senhor consegue dar conta? Olha, todo mês eu faço de 10 a 12 palestras, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Isso que eu ia falar, fora as atividades fora. Dou aula, tenho os livros para atualizar, são 25 livros que a gente precisa estar atualizando permanentemente, tem as palestras nas faculdades, tem atuação aqui, nós atuamos sempre, o nosso gabinete está sempre lotado. Se você filmar o nosso gabinete, aquilo parece um atendimento do INSS. E por quê? Nós gostamos do que fazemos. Nosso pessoal trabalha até o limite do estresse. Eu trabalho sábado, trabalho domingo. A tua equipe é uma coisa absurda. A equipe é excelente. Só no segundo semestre, eu rodei 4.000 quilômetros de carro, percorrendo prefeituras, entidades, a gente procura dar assistência, acompanhar o que está ocorrendo. E essa é uma beleza, das várias facetas da atuação parlamentar, essa é uma das mais emocionantes. Você entrar, por exemplo, como eu entrei, num galpão em Pindorama, em que existem pessoas ali que foram dragadas pelo vício das drogas ao abismo, as pessoas sem esperança. Você chega e pode olhar ali no fundo, que eles estão precisando fazer um balcão para que desenvolvam atividades, ginástica, esportiva, e você fala, eu tenho condições de encaminhar uma verba para fazer isso. E aí dizem, deputado, o senhor pode dizer alguma coisa para eles? E o que eu falei? Eu recitei um salmo, e você vê eles ali chorando, vendo naquelas palavras um estímulo quando a sociedade tinha virado as costas. Então tudo isso eu acho que é muito bonito. E o deputado, ele tem que trabalhar muito, mas muito mesmo, porque ele tem que trabalhar fazendo leis, o senhor dorme? Se colocando. Eu, graças a Deus, consegue eu durmo dormir? pouco. Eu vou dormir muito tarde. É um hábito que eu adquiri desde cedo. Eu não consigo dormir antes da meia-noite. Sempre meia-noite e meia, 1h. E eu tenho que acordar às 6, 6h30, porque tem uma série de atividades, inclusive de exercícios físicos, tem que fazer. O senhor faz exercício? Sim, tem que O senhor dorme de 5 a 6 horas por noite, é isso? 5 a 6 horas por noite. E não sente falta de sono? Não, pelo contrário. O corpo acaba se acostumando a isso. Os médicos dizem que não é recomendável, mas olha, eu devo tudo a isso. Não ia dar tempo de fazer tudo que eu faço. Foi isso que eu ia falar. Tinha que ter umas 120 horas um dia, né? Qual o seu sonho na política? Eu vejo um homem extremamente apaixonado pelo que está fazendo. Mas o senhor gostaria de ser secretário, por exemplo, de Justiça, o secretário de Segurança Pública, ou um cargo no Executivo, ou mesmo governo do Estado, prefeitura? O senhor tem essa ambição de experimentar o Executivo? Olha, eu digo o seguinte, sou procurador de Justiça, entrei no Ministério Público, agora, dentro de um mês, vai fazer 25 anos de carreira no Ministério Público. Eu sou professor há 22 e publiquei meu primeiro livro há uns 21 anos. Faço palestra, adoro o que eu faço. Eu digo para você, eu nunca desempenhei uma atividade que me desse tanta satisfação quanto a atividade de deputado. E é claro que eu quero trabalhar cada vez mais. Você diz, qual o sonho de um jogador de futebol? Seleção. Quer chegar à seleção brasileira. Claro que um político, ele sempre tem sonhos. Os meus sonhos passam por cargos, nesse momento, que dependam de eleição e não de nomeação. Então, de buscar cada vez mais uma aceitação popular. No legislativo.
Pode ser no legislativo. Mas pode ser qualquer um coisa executivo majoritário, prefeitura, exatamente. Eu governo do estado. eu nem especifico muito, mas é claro que seja no executivo, candidato a prefeito, candidato a governador, isso é claro que é sempre um objetivo de um político. Para isto, é preciso merecer. E para merecer tem que trabalhar. E para trabalhar, não adianta querer começar deputado querendo ser presidente. Você tem que ser deputado querendo atender a cada pessoa, não virar o rosto para ninguém, não recusar trabalho, não se deixar dominar pela soberba, que é um defeito que ronda o político, porque ele é sempre muito bajulado. Então, é fácil ele se dominar pela soberba, se achar dotado de superpoderes ou ficar um pouquinho infladinho demais. Certo? A gente tem que estar sempre lembrando que a gente não passa de um grãozinho insignificante de areia perdido no deserto. Dizem que a diferença entre o homem e o macaco é que quando o macaco olha no espelho, ele só vê um macaco. E o homem, quando olha no espelho, ele acha que vê alguma coisa a mais do que ele é. Nós temos que ter a noção daquilo que somos e trabalharmos com bastante humildade e atenção, sem perder o foco e sem se deixar dominar pela vaidade. Que é aquela velha história, né? O senhor está deputado, o senhor é procurador de justiça, o senhor é professor, o senhor é professor da Academia da Polícia Civil, o senhor está deputado. Exatamente. Amanhã pode não estar mais. Você me pergunta, né? Vaidade é importante? Claro que a vaidade é importante. A vaidade faz com que você se mantenha fisicamente bem, que você busque objetivos. O que é o grande defeito é o excesso de vaidade. É a soberba. Tudo a soberba. O senhor nasceu num bairro paulistanésimo, uma região central da cidade de São Paulo, que é a Aclimação. Querida né? Aclimação. Que é um bairro queridíssimo, né? Todo mundo gosta da Aclimação, né? Pois é, eu vivi ali minha infância, morei primeiro na rua Paula Ney, em frente ao apartamento do ministro Delfim Neto, na época também, bem mais jovem, começando a vida. Depois eu mudei para a Avenida da Aclimação, depois para a Rua Safira, depois para a Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim San Girardi, perto do Parque da Aclimação, e só agora, recentemente, eu vim para o bairro do Paraíso, próximo à Assembleia Legislativa. Lá eu passei na Aclimação os melhores momentos da minha vida, eu tenho as maiores lembranças. A gente tinha um radinho que chamava Walkie Talkie. Não existia celular, e aquele Walkie Talkie você conseguia falar até 100 metros de distância. Tocava a campainha da vizinha, avisava, que ficava brincando, brincava de esconde-esconde, fazia, enfim. Realmente. Brincou na rua? Eu brinquei muito na rua. Eu guardo da minha infância. Mas jogar futebol na Aclimação não é fácil. Joguei futebol na Porque a Aclimação rua. tem várias. Não, mas a minha rua era plana, A rua Safira. plana. E fui atropelado. E quebrei a perna em junho de 74, às vésperas da Copa do Mundo, jogando futebol lá na rua. E eu digo Você foi um menino bem levadinho. Eu aproveitei a minha infância. Era uma infância levadinho, vai. É... Subia no telhado, caía do telhado. Vamos substituir por hiperativo, vai. Hiperativo. Eu, Mas não tinha essa. Essa não tinha, existia isso, não. Era O que sua mãe levada. ouvia era isso, que menino levado esse, não era isso, não? Era isso mesmo. Eu era muito irrequieto. Fui uma criança irrequieta. Mas tudo isso, eu vejo hoje, minhas filhas são criadas dentro de apartamento, com todo aquele medo, vão sair na rua. E eu digo que a gente não tinha nada do que existe hoje. Eu posso garantir que a infância era muito mais feliz. A gente brincava, jogava bola, corria, não precisava de muito para se divertir. Éramos em 4 irmãos. O meu irmão mais velho faleceu, mas há muitos anos. Faleceu em 89. É um advogado brilhante, fluente em inglês. Já com 26 anos era chefe de departamento no escritório do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia. Depois tenho o Flávio, que é meu irmão, é promotor de justiça, e o Rodrigo Capês, um brilhante magistrado, hoje assessor do presidente Ivan Sartori, do Tribunal de Justiça, foi brilhante primeiro colocado no concurso da magistratura. O seu pai não tinha nada a ver com direito. Cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Exatamente. Nem a sua mãe. Minha mãe não, minha mãe, na época, muitos anos atrás, ela fez o normal, acompanhava com a gente os estudos. Estudei no Externato Macedo Vieira, fiz o meu primário no Externato Macedo Vieira, o primário mais forte do estado de São Paulo. Eu desafio qualquer desses grandes colégios. Era na Aclimação, não? Na Aclimação, na Rua Loureiro da Cruz. Eu tive uma base fortíssima no primário. A média era 9. Você tirava, por exemplo, 8,5, a mãe era chamada para saber o que estava acontecendo. Colégio extremamente rigoroso. Depois eu fui para o Colégio São Luís, fiquei de 74 a 81,
onde também passei alguns dos melhores momentos da minha vida. No São Luís, eu identifiquei a minha vocação mais para as matérias humanas do que para as matérias exatas e biológicas. Você já tinha irmãos se encaminhando para Meus irmãos, o mais velho estava fazendo exatas também. Ah, estava fazendo exatas. Exatas. E os outros pensavam em biológicas. Então eu falei, não, eu quero humanas por quê? É assim até o jovem, quando vai selecionar o que ele quer fazer, não adianta querer dizer, eu quero ser engenheiro. Não, você gosta do quê primeiro? Então, eu gosto de história, geografia, língua portuguesa, redação. Adoro isso. Então eu falo, bom, as chances que eu tenho de desenvolver meu potencial está na área das humanas, e não exatas e biológicas. Trigonometria, eu sempre tive uma memória privilegiada, mas matemática era um negócio que me assustava. Eu decorava todos os teoremas para não precisar desenvolver. Então, decorava. Tinha que decorar. Aí eu prestei, então, vestibular para o direito. No direito, então, eu fui me especializando. Dentro do direito, eu gostei do direito penal. Dentro do direito penal, fui buscar o concurso do Ministério Público. Dentro do Ministério Público, aptidão na promotoria do júri. E aí Mas o senhor foi traçando estratégia, né? Eu assim... O senhor escolheu as humanas. Aí, com quanto? 15, 16 anos? Com 14 anos, as áreas Eu quero fazer humanas. Direito. Com 15 anos, primeiro colegial, eu já tinha definido. Então, eu costumo dizer... Quero fazer Direito. E aí, na faculdade, quando que o senhor concluiu que o senhor queria ser procurador de justiça, promotor, Ministério Público? Eu fui naturalmente me preparando, trabalhei no Tribunal de Alçada Criminal, hoje fundido pelo Tribunal de Justiça, e fazia pesquisas de jurisprudência para os juízes de alçada. Então eu fui me aprofundando muito nesta área. Eu falei, naturalmente, então eu vou prestar o concurso para o Ministério Público, porque é onde eu vou conseguir desenvolver melhor essas aptidões. E assim foi, eu fui me planejando. O senhor planejou? Eu até diria, se pedir licença, deve ter jovens aqui nos assistindo, se eu pudesse passar uma receita para você, é a seguinte, em primeiro lugar, você tem que fixar uma meta, fixar um objetivo. Então, eu formado em Direito, falei, o que eu vou fazer? Tem advocacia, concurso para juiz, delegado, procurador, promotor de justiça. Então, eu falei, eu quero prestar concurso. Prestar concurso para Ministério Público. Bom, mas tem muitos ministérios públicos, tem um em cada estado e tem um federal. Não, eu quero prestar concurso para o Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo. Pronto, defini minha meta. Segundo ponto, estabelecer a estratégia para atingir essa meta. Bom, qual é a estratégia? Pega o programa, separa os livros. Quantos livros? 20 livros. Quantas páginas em média cada livro? 600 páginas. Quanto dá 20 vezes 600? 12 mil páginas. Quanto tempo eu tenho para estudar? A estratégia é ler 12 mil páginas. Tranquilo. O que eu tenho que fazer? Como eu trabalhava, todo dia eu vou ler 80 páginas. Todo dia. Esta é a minha estratégia. E não é ler que nem se lê revista Caras. Coloco o livro em cima da mesa, caneta, régua, apontamento, vou apontando e escrevendo ao lado de cada parágrafo a ideia principal. E eu li 80 páginas por dia. Em 100 dias eu tinha lido 8 mil páginas. Em 200 dias, 16 mil páginas. Eu fiquei um ano me preparando e com isso eu li 3 vezes o programa do concurso. Aí vem a terceira e última regra. Primeiro, fixe uma meta. Segundo, estabeleça uma estratégia. E terceiro, disciplina, persistência. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem chuva, não tem sol, não tem calor, não tem frio. Tem que ler todo dia aquele número de páginas. E lembra de uma coisa, na vida só não vence quem desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo na vaga do que desistiu. Eu me lembro a primeira vez que eu entrevistei o senhor pela Rádio Bandeirantes, o senhor era do Ministério Público e tinha um abacaxi na mão. É verdade. Era o caso das torcidas. Isso foi um caso marcante, muito marcante. O que o senhor lembra dessa época? Bom, aconteceu um domingo de manhã, chuvoso. Eu morava já no apartamento na Engenheiro Luiz Gomes Cardim San Girardi. Liguei a televisão por volta de 11 horas da manhã. Viu a mesma coisa que eu. Para ver um joguinho de juniores. De repente eu vi pessoas se matando com paus, tijolos, armas. Um jovem morrendo ali na nossa frente, vendo na televisão. O senhor que adora futebol, gosta de ver tudo isso? Adoro futebol, que aquilo
era uma coisa absolutamente inexplicável no jogo de juniores, jovens perdendo a vida. Na segunda-feira, não deu outra. O chefe do Ministério Público, o procurador-geral, me chamou, falou, dê um jeito nesta situação, te vira. Eu investiguei as torcidas, nós proibimos as torcidas de entrar nos estádios durante 8 anos, processamos muitas dessas torcidas e hoje são dados oficiais, estatísticos. Havia 16,4 ocorrências graves por jogo. Hoje, há 0,3 ocorrências de natureza média. E a violência saiu dos estádios. Eventualmente, ela ocorre em pontos distantes. Mas aí já não é um problema... Sim, mas nos estádios isso é visível. Acabou o problema. Isso então, é visível. O que foi isso? Eu tinha uma missão, então falei, fixei uma meta. Qual é a meta? Controlar a violência. Qual a estratégia? Controlando a torcida organizada. Vamos, então, tomar as providências com persistência. Lendo 80 páginas por dia, traçando essas metas e metas que a gente pode até comparar com um atleta de alta resistência, né, de alta performance. Como é que deu tempo para conhecer a doutora Valéria, promotora também, e fazer as 2 filhas? Por isso, para encerrar o programa, que estamos no final já. Eu morei na Rua Safira, no número 344. Ela morava na Safira, número 315. Era sua vizinha. Moramos vizinhos na cidade de São Paulo e não se conheciam durante 15 anos. Vocês e não nos conhecíamos. Um dia, eu estou saindo da minha casa e passando na rua, por coincidência, passei na frente da casa dela quando ela estava saindo. Olhei, ela passando, esta. A partir dali, fixada a meta, estabeleci uma estratégia, atuei com persistência e atingi o objetivo. Foi assim também? Estabeleceu a meta, atuou Sempre. com persistência 2 vezes, 2 filhas. Com certeza. Maria Fernanda e Maria Eduarda são minhas grandes princesas. Para encerrar, o Corinthians é uma outra paixão, né? O Corinthians é uma grande paixão, eu sou conselheiro do time, foi muito duro, mas processei a torcida Gaviões da Fiel. A torcida Gaviões da Fiel ficou com a sede fechada. Por muito pouco ela não teve extintas suas atividades. Nada tem a ver violência com futebol, claro. Nada tem a ver torcida violenta com futebol. Hoje, felizmente, há uma pacificação, não ideal, mas melhor. E o Corinthians realmente é uma grande paixão, só que é uma paixão que me domina a tal ponto que essa é a minha única fraqueza. Assim, minha única, pelo menos aparente fraqueza. Eu não consigo ver jogo decisivo do Corinthians. Eu fico nervoso. Eu me tranco, desligo a televisão, fico com fone de ouvido, ouvindo o som. E ligo depois para ver o que aconteceu. Eu preciso lutar contra isso. Você não ouve nem ouve o jogo. A paixão é muito grande. Então eu digo o seguinte, os corintianos não torcem, amam. Todos os outros torcedores torcem. Nós amamos. 3 palavras. Quem é o Fernando? O Fernando. Não o deputado, o promotor, o professor, o procurador. O Fernando ainda é aquele mesmo menino, franzino, baixinho e tímido, que ia assustado para a aula no primário e que foi crescendo, foi tendo vários dotes, foi se desenvolvendo, tendo seus talentos, mas que na sua essência continua sendo aquele menino. Muito obrigada, deputado. Obrigada a você que acompanhou o Autorretrato de hoje, o deputado Fernando Capês, do PSDB, e nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.